Se o país estivesse sob a liderança de um presidente desonesto nesse período, autoridades espirituais poderiam intervir, resultando no desencarne dessa figura, disse Chico Xavier. Considerando a existência de companheiros extraterrestres. Aliens do exist. Uma profecia de uma terceira guerra. Tudo indica que... Nos últimos dias, antigas profecias de Chico Xavier para 2025 têm vindo à tona e dado muito o que falar. As terríveis profecias onde o espiritualista alerta sobre uma possível morte de um presidente corrupto brasileiro em 2025 e sobre uma grande transição espiritual que ocorrerá no Brasil se conectam a uma série de eventos inquietantes que estão ocorrendo pelo mundo e que parecem estar ligados por um fio invisível de mistério e incerteza. Diversos OVNIs avistados no Brasil, nos Estados Unidos, batalhas geopolíticas que nos colocam sob risco de guerra nuclear e até de uma terceira guerra mundial, conflitos envolvendo Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e a eleição de Donald Trump são alguns desses acontecimentos. Com as previsões espirituais de Chico Xavier e esses eventos assustadores em mente, muitos se perguntam: estamos prestes a viver uma transformação global, seja ela espiritual ou geopolítica? O futuro do Brasil e do mundo está em jogo? O que será do nosso amanhã? Nesse vídeo, vamos explorar esses temas e tentar entender os caminhos que o futuro pode nos reservar. Assista até o final, pois será esclarecedor. E já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Dentre todas as previsões compartilhadas nas redes para o ano de 2025, nenhuma, absolutamente nenhuma, se compara à de Chico Xavier. É algo tão impressionante e surreal que com certeza pode gerar muitas discussões acaloradas nos comentários. Basta você observar. Enfim, preste muita atenção no que será falado nesse vídeo e não desvie o olhar nem por um segundo para não perder nada, porque são muitos detalhes importantes. Mas antes, já responda: qual sua religião? Comente abaixo. E não esqueça de deixar o like. Vamos lá. Em 1971, no programa Pinga Fogo da TV Tupi, Chico Xavier fez uma previsão espiritual sobre o futuro da humanidade, conhecida como Data Limite, onde ele também levantou essa polêmica questão sobre a possível morte de um presidente corrupto no Brasil em 2025, que iremos em breve nos aprofundar. Enfim, em 2019, a internet inteira falava sobre essa tal data limite, pois, segundo Chico, 2019 seria o marco crucial para a humanidade. Era um verdadeiro alvoroço, com debate sobre o que poderia ou não acontecer e as consequências das ações humanas. De acordo com Chico Xavier, no dia 20 de julho de 1969, quando o homem chegou à Lua, ocorreu uma reunião no plano espiritual, onde foi concedida à Terra uma moratória de 50 anos, válida até 20 de julho de 2019. O que chama ainda mais atenção é o fato de que, após esse período, nossa capacidade de retornar à Lua foi significativamente reduzida. Para muitos estudiosos do tema espiritual, essa reunião e a nossa falta de retorno à Lua estão, de alguma forma, conectadas. Segundo Chico, durante esse período de 50 anos, a humanidade deveria evitar uma terceira guerra mundial ou um desastre nuclear. Duas coisas que, apesar de estarem em eminência atualmente, e inclusive iremos nos aprofundar nisso em breve, de fato não ocorreram até 2019. Se isso fosse cumprido, e muitos acreditam que pode ter sido, a partir de 2019, a Terra entraria em uma nova era de progresso e regeneração espiritual. O outro dado, talvez muito interessante do Chico, que a gente publicou, eu orientei dois pós-doutorados em parceria aqui com a USP, sobre as cartas psicografadas pelo Chico Xavier. O Chico psicografava cartas, alegadamente, de pessoas falecidas para os seus parentes. Isso. E nós fizemos, então, uma investigação nessas cartas para ver que nível de informação precisa tinha e qual a possibilidade do Chico ter acesso a essas informações. Nós publicamos também em revistas internacionais esses resultados, mostrando que, de um modo geral, essas cartas tinham informações muito precisas e boa parte delas extremamente improvável
que o Chico tivesse acesso a essas algumas informações, nem, por exemplo, A própria família. a famílias que foi lá no Chico sabia. Depois eles foram investigar nome de pessoas, fatos, etc e tal. E constataram que o que estava na carta era real. Exatamente. Então, o Chico, infelizmente, ele foi pouco estudado em vida. Acho que foi um desperdício absurdo da comunidade científica. Mas tem havido um esforço, né, de resgatar alguma coisa nesse sentido hoje em dia. Chico Xavier afirmou que, caso a paz fosse preservada até 2019, a humanidade poderia esperar avanços científicos incríveis, como a construção de cidades na Lua e o contato com civilizações de outras partes da galáxia, ou seja, o contato com extraterrestres. É curioso também o aumento considerável dos avistamentos de OVNIs após 2019. Antes de prosseguirmos com a questão das previsões de Chico, é importante nos aprofundarmos nessa questão à parte dos OVNIs, pois é algo que vem chamando muito a atenção e, como falamos, se conecta de forma incrível com o que Chico Xavier disse. Recentemente, avistamentos de drones não identificados têm sido registrados nos céus de várias cidades dos Estados Unidos e até no Brasil. Embora o governo dos Estados Unidos tenha afirmado que esses drones não representam ameaça à segurança nacional e alguns tenham sido abatidos, ainda não há uma explicação oficial para tranquilizar a população. Os avistamentos começaram em Nova Jersey e se espalharam por outras cidades e estados, gerando medo entre as pessoas. O FBI orientou a população a não tentar derrubar os drones, após casos de laser sendo usados para tentar intimidá-los. O tema tem gerado grande debate na mídia e redes sociais. No Brasil, em 14 de dezembro de 2024, houve uma série de avistamentos. Moradores da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, disseram ter visto e filmado objetos luminosos sobrevoando a cidade, tanto durante o dia quanto a noite daquele sábado. O Rio de Janeiro não foi o único local a registrar esses fenômenos. No dia 19 de dezembro, moradores de São Carlos, no interior de São Paulo, também filmaram pontos luminosos no céu que apresentavam características diferentes das de aeronaves convencionais, como aviões, helicópteros ou drones, devido ao seu comportamento no ar. O casal que fez a gravação investigou no aplicativo Flight Radar e descobriu que não havia registros de voos vindo da base aérea de Pirassununga, nem de aviões comerciais, que não poderiam realizar os movimentos observados nesses objetos. Estaríamos nós, de fato, sendo visitados por extraterrestres, como previu Chico Xavier? Enfim, continuando, preste bastante atenção nesse vídeo gravado por um cliente de uma loja de drones de Curitiba. O vídeo foi enviado por um seguidor anônimo e mostra um ponto luminoso vindo da esquerda. Quando o câmera dá zoom, é possível ver um formato triangular, relativamente nítido. O objeto cruzou rapidamente o céu e depois desapareceu atrás das árvores. Até onde sabemos, não existem drones com esse formato e tamanho, e acredito que, se fosse um drone, a loja especializada poderia facilmente identificar e explicar do que se tratava, mas nem mesmo eles arriscaram afirmar o que era esse objeto luminoso não identificado. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, alguns moradores brasileiros relataram ter ouvido ruídos. Além disso, alguns desses objetos ficaram parados por até 30 minutos em um ponto específico antes de se moverem para outro local. Atualmente, apenas drones pequenos conseguem permanecer tanto tempo no ar, mas nenhuma das testemunhas, nem mesmo aquelas que estão acostumadas com drones comerciais, afirmou que os objetos eram pequenos. Muitas pessoas disseram que os objetos tinham o tamanho de um carro pequeno. My bad, my eye. But it's the orbs that's inside the sky that y'all see that's glowing and stuff, that's shooting down the drones and all that, that's not a part of us. Them are actually real life aliens. Like, aliens do exist. They're above and they're below us. Yes, they do exist. Considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Esse alarme todo a respeito de companheiros extraterrestres sobre a Terra, para mim não tem significação,
porque os espíritos aparecem, personalidades humanas perfeitas, materializadas, a minha visão ou a minha condição de discernimento há mais de meio século. Então eu sinto que eles também são extraterrestres, porque eles habitam cidades organizadas, talvez muito mais bem organizadas do que as grandes cidades super organizadas da Terra. Em Jundiaí, interior de São Paulo, um casal registrou o voo de um objeto que, digamos, parecia ser um drone. O rapaz se assustou com a velocidade do objeto. Parecia ser mais rápido do que um drone comercial. Para se ter uma ideia, um drone semi-profissional, que não é usado para corridas, pode alcançar até 90 km por hora no modo esporte. Portanto, não é possível afirmar se o objeto estava mais rápido ou não do que essa velocidade. Nos Estados Unidos, existem testes de veículos voadores ou carros voadores. Acredito que, se fosse uma campanha publicitária para divulgar esses novos e avançados veículos, a população teria sido informada com antecedência, especialmente o governo, já que um lançamento assim chamaria bastante atenção. Porém, isso não tem relação com os Yetis, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, onde ainda não existem condições para o uso desses veículos. Em Uruana de Minas, no estado de Minas Gerais, também ocorreram avistamentos semelhantes. Um grupo de jovens registrou luzes piscando no horizonte, como se estivessem sobrevoando a cidade. O vídeo que você verá agora mostra as imagens e muitos comentários nas redes confirmam o avistamento. Caralho, joga a câmera, velho. Joga a câmera no disco. Joga a câmera. Nave em cima da cidade. Aí, ó, galera de Uruana, olha o tamanho do disco voador aí. Em outro vídeo da mesma cidade, um morador filmou 2 orbes luminosos baixos sobre uma área de mata. As imagens mostraram os objetos subindo e desaparecendo na vegetação. Tava no mato, agora subiu. Olha lá o outro. Tá ali no mato. Vai aparecer, ó. Olha lá. Inclusive, recentemente, imagens de um OVNI abatido surgiram nas redes. E iremos mostrar agora. Enfim, infelizmente, apesar de o Brasil ter um dos casos ufológicos mais notáveis, uma Operação Prato, em Colares, no Pará, na década de 70, nossos governantes nunca demonstraram interesse real em investigar o que acontece nos céus do país. Enfim, após esses recentes acontecimentos, fica a dúvida: será que essas situações estão relacionadas com o que Chico Xavier previu no programa Pinga Fogo, ou seriam fenômenos distintos? Não sei ao certo, mas sei que Chico enfatizou que, ao evitar grandes conflitos, a Terra seria aceita na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. Eu sei que essa história da data limite não é novidade, mas é importante lembrar o que foi dito para entender o que estamos vivendo agora. Atualmente, continuamos flertando com a ameaça de guerras nucleares e destruição em massa. Isso nos leva a perguntar: será que cumprimos o que era esperado de nós? Ou estamos vivendo em uma espécie de purgatório, uma pós-vida? Será que aqueles que partiram durante a pandemia foram os escolhidos para viver no mundo de regeneração e nós, os que ficamos, somos os renegados do Sistema Solar? Antes de respondermos isso, vamos nos aprofundar agora na questão dos conflitos nucleares e de uma possível terceira guerra mundial. O fato é que a atual situação geopolítica do mundo me faz acreditar que estamos muito próximos de um cenário devastador. Muito devido à ignorância e falta de evolução e espiritualidade humana. E após as declarações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre possíveis retaliações e uso de armamentos pelos ucranianos, o cenário se torna ainda mais alarmante. Ну, не знаю, в интернете можно посмотреть, на территории поверхности
Солнце, по-моему, 5,6, 6 тысяч градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Все, что находится в центре. Putin não mostrou sinais de recuo. Parar agora, depois de ter chegado até aqui, seria considerado um grande sinal de fraqueza, algo que a Rússia, e especialmente Putin, não está disposto a permitir. O presidente russo afirmou que o conflito com a Ucrânia já se transformou em um problema global devido à intervenção dos países da OTAN e não descartou retalhar contra as nações que têm fornecido armamentos à Ucrânia. Entre os países envolvidos estão os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Polônia, Bélgica, Suécia e Finlândia. Todos esses países, exceto os Estados Unidos, fazem parte da União Europeia e também da OTAN. Não é por acaso que os europeus estão alarmados com o risco de uma nova guerra mundial, já que a Europa seria a primeira a sentir os efeitos de um possível agravamento do conflito vindo do leste da Rússia. E tudo isso realmente vai contra um mundo de paz idealizado por Chico. Enfim, na segunda metade de novembro de 2024, a Ucrânia atacou alvos russos usando mísseis táticos balísticos fornecidos pelos Estados Unidos. Vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas. Esse foi o primeiro uso desses mísseis de grande capacidade no conflito. Para a Rússia, o ataque da Ucrânia foi uma provocação, possivelmente a maior desde o início dos conflitos, mais de 1000 dias atrás. Segundo a Rússia, o presidente americano Joe Biden, já no fim de seu mandato, teria autorizado o uso desses mísseis balísticos supersônicos contra alvos russos. O ataque ocorreu no marco dos 1000 dias de guerra, em um período de desgaste nas linhas de frente e incertezas sobre o futuro apoio ocidental, especialmente com a possível e agora confirmada volta de Donald Trump à Casa Branca. Se fosse um jogo de cartas, Trump seria a carta coringa, com ambos os lados aguardando sua entrada. Curiosamente, até Putin acredita que as negociações podem se tornar mais fáceis, supondo que Trump possa convencer Zelensky a ceder à pressão russa. Por outro lado, Zelensky acredita que a presença de Trump poderia tornar a Rússia mais cautelosa, possivelmente levando ao fim do conflito e à adesão da Ucrânia à OTAN. Alguns defendem que a Ucrânia já seria, teoricamente, membro da organização, mas, se isso for verdade, a guerra não acabará imediatamente, e convencer qualquer um dos lados a desistir não será tarefa simples para Donald Trump. Uma profecia de uma terceira guerra. Tudo indica que, se não trabalharmos coletivamente com todos os meios ao nosso alcance, para que isso seja evitado, de fato, uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora, vamos fazer a força possível para que isso não aconteça, ou que aconteça pelo mínimo, se nós não podemos estar livres de débitos tão grandes. Enfim, em 12 de novembro de 2024, Putin assinou uma nova doutrina nuclear, reduzindo o limiar para o uso de armas nucleares em resposta a ataques que ameacem a Rússia, o que foi visto como um alerta para os Estados Unidos. Em resposta, os Estados Unidos consideraram a medida uma retórica irresponsável. Especialistas alertam que, se Trump não conseguir mediar um acordo entre Zelensky e Putin, o conflito pode se prolongar, com graves consequências para a Ucrânia e o mundo, como aumento nos preços de energia e insegurança alimentar. Se Trump oferecer apoio mais direto à Ucrânia, a Rússia pode responder com mais agressividade, afetando também a China, dada sua aliança com a Rússia no BRICS. A possibilidade de uma guerra mundial é temida, com líderes cientes das catastróficas consequências de um conflito em grande escala. E o futuro da paz ou do caos pode depender de Trump. Enfim, entendendo melhor esses contextos, podemos voltar ao ponto central sobre as previsões de Chico Xavier.
Como falamos anteriormente, as mensagens de Chico, transmitidas em um passado distante, foram claras. A partir de 2019, viveríamos uma era de renovação, mas, olhando para o mundo atual, como fizemos ao abordar as questões geopolíticas, não parece que isso tenha ocorrido. Pelo contrário, as coisas pioraram. Alguns acreditam que tudo isso faz parte de uma grande troca de realidades, um shift, e que, para atingirmos a era de regeneração, precisamos primeiro enfrentar o caos, pois só a partir do caos surgirá a ordem. Para muitos, isso faz sentido e explica o que está acontecendo. Mas, afinal, o que Chico Xavier previu de fato para 2025? O que Chico Xavier mencionou é algo realmente controverso. E agora, com certeza, muitas pessoas vão se dividir e discutir nos comentários. Mas o debate é algo natural. Enfim, não foi exatamente no programa Pinga Fogo, mas sim através das cartas que ele escreveu ao longo dos anos, que Chico fez uma previsão bastante peculiar para o Brasil. Segundo ele, em 2025, o país passaria por uma grande transição espiritual, que culminaria em um evento de enorme impacto. Chico sugeriu que se o Brasil fosse governado por um presidente desonesto nesse período, autoridades espirituais poderiam intervir, levando à morte dessa figura, ou seja, a remoção dessa pessoa do poder. Um corrupto na presidência do Brasil? Será que isso já aconteceu? Deixe seu comentário. Lembrando que nosso atual presidente chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, continuando. As notícias atuais sobre o Brasil me causaram certas reflexões. O que será que está por vir? Será que a previsão de Chico Xavier se concretizará? Não podemos negar que ele tinha uma sabedoria imensa e um contato profundo com o plano espiritual. Além disso, Chico afirmou que a transição planetária se intensificará em 2025 e que muitos espíritos corruptos e mal intencionados seriam retirados da Terra e enviados para Quiron, um asteroide situado entre as órbitas de Júpiter e Netuno. Chico explicou que a transição planetária seria uma série de mudanças pelas quais a Terra precisaria passar para alcançar um nível mais elevado espiritualmente. Após essas mudanças, os espíritos seriam divididos em duas categorias: aqueles que estão prontos para evoluir junto com o planeta e aqueles que, devido às suas ações prejudiciais e falta de evolução, precisariam ser enviados para outro lugar para recomeçar sua jornada espiritual. Ele disse que 2025 seria um ano de transformações profundas e de grande importância para o futuro da Terra, com mudanças rápidas e drásticas. Vale ressaltar que Chico Xavier não mencionou nomes específicos. O que estou compartilhando aqui hoje é uma interpretação das cartas que ele escreveu, feitas por outros estudiosos e pesquisadores. As previsões que acabei de compartilhar com vocês geraram uma série de discussões e especulações, especialmente devido ao atual cenário político do Brasil, absurdamente polarizado, onde muitos idolatram políticos cegamente e brigam com familiares em defesa desses que, na verdade, na maioria dos casos, estão apenas focados em poder, status e dinheiro, e não no bem da população. Muitas vezes nós falamos em fim do mundo, mas a verdade é que se houver um fim do mundo, este fim do mundo se debitará à ambição e ao ódio entre os homens, mas não a uma ordem divina. Enfim, o que você pensa sobre tudo isso? Comente abaixo. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar para ajudar o canal. E venha fazer parte da nossa área de membros do canal. Assim, você terá acesso antecipado a novos vídeos, a prioridade de resposta nos comentários, terá acesso a vídeos exclusivos só para membros, a emojis personalizados, selos de fidelidade, poderá votar nas nossas enquetes exclusivas só para membros, terá seu nome citado em nossos vídeos. Enfim, mudando de assunto, se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, construindo um cérebro mais blindado contra demências futuras e uma vida feliz. E acesse a playlist ao lado, onde levantamos diversas teorias misteriosas que podem realmente mexer com sua visão de mundo. E não esqueça de deixar seu like.